Amigos queridos, neste alvorecer de um novo dia, aos primeiros clarões do sol nesta manhã, nos recolhemos em orações. Em seu nome, Senhor, buscamos-te a presença, Mestre, pedindo humildemente que sejas conosco todas as vezes que estivermos no trabalho do bem constante, que os prepostos do seu amor na terra sejam conosco, norteando os nossos passos, iluminando nossos horizontes e sinalizando para nós as oportunidades do caminho. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, para não esmorecermos na jornada, e infunde em nossos corações a alegria de ser cristão. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro desse capítulo que vai nos ensinando quais são os valores e as virtudes que vão compor este valor máximo da misericórdia, que se assemelha à misericórdia do Pai para conosco, ensina-nos a nos reconciliar com os nossos desafetos. E o item que nós começamos ontem, que vamos dar sequência por esses dias, é o argueiro e a trave no olho, que são simbolicamente tampões, desde um pequeno cisco que incomoda, até um anteparo grande que nos oblitera a visão, nos confunde a percepção, e também mostra que o argueiro e a trave no olho é a cegueira do espírito por forças cegas. O que são as forças cegas? São as nossas emoções dissociadas da verdade. São forças cegas, que tanto nos rege o comportamento, quanto nos faz perceber o outro através dessa lente. Então, diz assim esse item 9. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho? Por que você está se incomodando com o cisco que está no olho do outro, se os tampões que estão em ti, você não os percebe? Essa é a pergunta. Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho. Olha a nossa intenção. Deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Como nós queremos tirar o cisco do olho do outro, se nós estamos tamponados por forças cegas? Como? Aí então diz: hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho. Desnuda o seu olhar, que está temporariamente tamponado pela ignorância do espírito. Vós, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão,
Então, estando sob a luz da verdade, quando os nossos olhos forem bons, significa que os nossos sentimentos estão purificados. E é com esse critério, vamos dizer assim, com esse parâmetro, que eu percebo o outro como espírito. Porque, do contrário, eu vou perceber o que do outro? A mim mesma, projetada naquele ser. Quantos enganos cometemos em achar que já estamos prontos para tirar o tampão do olho do outro quando o nosso ainda está tamponado? Quantos enganos! Então, esse item do Evangelho vai nos tirar dessa ilusão temporária, dizendo assim: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Mas eu vejo o mal do outro com muita saliência, porque esse mesmo mal está em mim. Porque se meu olhar estivesse purificado, se o meu coração estivesse purificado, que é o item anterior, vá reconciliar com o desafeto e venha com o coração purificado para doar das suas oferendas, para doar o que de melhor trouxe em si, nesse momento, sim, nós estaríamos percebendo o outro além das suas aparências. Então, para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Mas quando alguém que está fora de nós nos mostra o que faço, qual a nossa primeira reação? Negar, justificar e contemporizar. Né? Temos ainda esse mau hábito. Então o Evangelho está dizendo: olha, se você não suporta que o outro te mostre quem você é, faça um exercício você mesmo de sair de si, para fora de si, se considerar uma outra pessoa e pergunte-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos. Dissimular é se enganar, é se justificar, né? Contemporizar como uma forma de ser, né? Esse efeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. Então, nesse item, está nos conduzindo a fazermos uma compreensão de que se o nosso olhar não for piedoso, caridoso, indulgente, misericordioso, nós não percebemos ao outro, ao nosso redor. E ontem nós falamos que muitas vezes nós convivemos 10, 20, 30, 40 anos com uma pessoa e nunca viemos a saber quem ela é e nunca estivemos com ela como espírito. E desencarnamos sem ter estado com aquele espírito nunca. Porque ficamos ensimesmados nas nossas defesas de insegurança, então eu não vejo o outro. Ou ficamos no verniz das aparências e todo mundo não se deixa incomodar para uma vida, uma convivência, melhor dizendo, razoável. Não há aprofundamento de relacionamentos e não transcendemos a faceta da personalidade do outro. Então é o encontro de personalidades, superficialmente, que pautamos regras para um bem viver, mas nunca estive com ele como espírito. Nunca me relacionei com aquelas pessoas de espírito para espírito. Então, eu trouxe
Como ontem nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, né, que falava como é o olhar de Jesus para conosco a partir dos seus apóstolos. E Emmanuel tem uma outra lição que também vai falar disso, que ela está, no caso aqui, tão somente no Reformador, que diz assim: observemos amando. Só o título, né, já é convidativo, né? Como é o nosso olhar amoroso? Observar amando, com o olhar do perdão, da indulgência, da piedade, né? Como é que é olhar, observar amando? Habitualmente, guardamos o hábito, o veso, de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Ontem também Jesus falou isso, né? Então, assim, a pessoa tem tal característica marcante, ok, é uma característica marcante dela, nós taxamos aquela pessoa, damos este rótulo para ela e até ela desencarnar, nós estamos pensando que ela é aquilo. Esse é o maior engano nos relacionamentos. Nós não somos uma característica difícil. Nós somos um espírito pluridirecionado. Mas nós temos por hábitos fixar nas inibições alheias, nas dificuldades alheias e esquecendo de perceber as nossas. Diz Emmanuel: exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Então, ontem nós falamos que um dos piores vieses de relacionamento é a crítica, o julgamento. E aqui, Emmanuel está dizendo, nós exageramos a dificuldade do outro, julgamos e condenamos, para sempre. Passando 10 anos, a pessoa já não tem mais aquela característica, porque ela pode ter se transformado, mas eu estou com o olhar do ontem. Hoje, aquele espírito já não apresenta mais aquela dificuldade. Mas eu parei, fiz pause no ontem, naquilo que há anos atrás ela apresentava. E não evoluí nesse relacionamento. Porque fiquei preso no ontem, tanto quanto estou preso em mim mesmo. Então, a pergunta de Jesus acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos, que é o projetivo, né, que a gente tem falado. Descobrimos no outro características que são espelhamento nosso. É como se nós nos relacionássemos no espelho e não com a diversidade do outro. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Então, Jesus, obviamente, que foi modelo, é o modelo e guia da humanidade, se fez humano temporariamente, não sendo de natureza humana, se fez humano para estar conosco de igual para igual, para que seus exemplos pudessem calar em nós, dentro da nossa pequenez, porque se ele fosse expandir o que ele era, nós não compreenderíamos, nos ofuscaríamos e nos atemorizaríamos. Então ele se fez pequeno, não sendo de naturezas humana, são espíritos que já transcenderam essa fase, estão na categoria de espíritos talvez mais que puros, a gente nem tem nomenclatura para isso, né? Mas é outro. Então, como era essa observação amorosa de Jesus? De novo, para os mesmos personagens do Evangelho, de novo. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente. Ela estava mesmo obsediada. Mas para ele, surgiu como sendo um formoso coração feminino,
atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Só essa frase daria para nós ficarmos um tempo refletindo sobre o nosso olhar. Se eu me fixo na característica externa daquele espírito, que ela mesma estava sob o assédio das sombras, eu não tenho como perceber que se ela receber dos nossos, aqui qualquer pessoa, dos nossos sentimentos, o estímulo do amor, da compreensão extremada nas vias da indulgência e das oportunidades redentoras nos estímulos de cada hora, esse espírito desabrocha. Porque foi assim com Maria de Magdala. Então ela estava chafurdada nos tormentos, nas angústias, mas ele viu um coração que, se amparado, se estimulado, à luz da verdade, espalharia no mundo o sol da ressurreição. Porque o sol da ressurreição? Porque foi Maria de Magdala quem primeiro viu Jesus depois da crucificação. Elas se dirigiram ao túmulo vazio e Jesus se materializa para que ela o visse, percebesse e entendesse a imortalidade da alma. E a ressurreição em consequência. Então, para ela ser, por que não apareceu primeiro para João, o evangelista, para Maria, sua mãe, que estava ao pé da cruz todo o tempo? Ele apareceu para Maria de Magdala primeiro. Porque é isso que nós temos que entender, o que é uma oportunidade para um espírito que está perdido. Você dá a oportunidade, nós recebemos, né? Quantas oportunidades nós recebemos para desabrochar em nós o que não tínhamos. Mas os espíritos sabiam que tínhamos, que estava enclausurado em nós, mas a potencialidade divina aparece. Então nós vamos chamar isso de que Jesus, na observação amorosa, despertou o quê? A potencialidade divina de cada apóstolo, né? Então, nós vamos dando sequência a essas reflexões. Que maravilha para nós podermos nos educar como espírito através do Evangelho. Porque, às vezes, nós ouvimos que é necessário fazer a reforma íntima. Mas o Evangelho não reforma. O Evangelho forma. O Evangelho constrói. Então, o que nós precisamos não é de reforma. Nós precisamos de novas formas. Nós precisamos de novas construções. E o Evangelho é esse sinal divino trazido por Jesus para nortear a construção do reino de Deus em nós. E faz parte dessa educação do Espírito nós nos tornarmos misericordiosos. Construirmos em nossa intimidade a misericórdia, que acima de todas as coisas é o perdão das ofensas com extremada brandura. Então, quando nós pensamos nisso, com profundidade, nós vamos entendendo que Jesus veio falar para nós, ensinar-nos sobre Deus nosso Pai,
para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo cumprindo as leis. Quando Jesus diz para nós que devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7, na verdade, Jesus estava falando de Deus, de como Deus nos atende, como Deus nos educa, como Deus nos ama. Porque quando nós erramos, é comum nós falarmos assim: Deus me perdoa. É comum a gente dizer isso. Mas é lógico que nós não ofendemos Deus. Mas quando nós dizemos isso, nós estamos buscando o perdão para nós mesmos. E como Deus age quando nós fazemos essa solicitação, como foi falado pelo Mário e pela Célia na quarta-feira? Age nos renovando oportunidades. Então, se Deus, através das suas leis, nos confere milhares, centenas de milhares de oportunidades para que possamos nos ajustar e nos auto-perdoar, se Deus, através da sua lei, faz isso, e Deus sendo o nosso Pai, e isso é um exemplo para nós, precisamos introjetar isso em nós. Precisamos despertar esse conteúdo divino em nós e dar para aqueles que nos rodeiam infinitas oportunidades, como Deus nos concede infinitas oportunidades. Porque nós podemos retardar essa possibilidade de nos tornarmos espíritos misericordiosos, mas não vamos escapar desse processo evolutivo. Nós podemos dizer para nós mesmos: eu hoje não quero ir para a escola, nessa reencarnação eu não quero frequentar um banco escolar, quero ficar na ignorância. Eu posso fazer isso. Como eu posso também, numa existência, ignorar por completo as leis divinas e não desejar aprender as lições de vida eterna para me fazer melhor. Mas isso é apenas adiar aquilo que necessariamente vai ser o meu futuro, aquilo que vai me compor e me engrandecer. E esse capítulo é o capítulo da misericórdia. E é necessário que a cada dia nós possamos nos encontrar uns com os outros para essa prática. Porque é a convivência que nos faz espíritos melhores. Como a Célia colocou hoje, aqueles relacionamentos que ficam no verniz das aparências, que as pessoas se tornam cordatas, porque é conveniente que assim seja, mesmo que a gente não concorde com o que a pessoa pense ou fale, mas é um cordato que não vem do espírito, mas vem dos interesses pessoais. Quando nós não nos propomos ao entrechocar das almas para começar uma vivência espiritual com aqueles que nos cercam, para que nós possamos realmente ir além da personalidade, porque a nossa personalidade, ela é mutável. A nossa personalidade, ela hoje está de uma forma, amanhã estará
de outra. Mas as conquistas do espírito, elas são definitivas e eternas. Então, quando nós, na convivência uns com os outros, conseguimos relevar, perdoar, compreender, o que obviamente no nosso estado não é simples, mas é um esforço que nós precisamos realizar. Quando nós fazemos isso, acende no espírito a luz espiritual. E essa luz, ela não se apaga jamais. Eu estou fazendo um esforço para traduzir um pensamento com vocês. Espero que eu consiga. Mas se eu não conseguir amanhã, se eu não conseguir hoje, tento amanhã de novo. Que é assim. Para eu te ver, para eu te enxergar como espírito, eu preciso da luz do espírito. Porque se eu não projetar sobre você a luz, para mim, você está na escuridão. Porque como que eu enxergo com os olhos humanos, com o globo ocular? Como que eu enxergo? Na luz que vem de fora. Sem a luz, eu me encontro na escuridão. Se eu fechar a pálpebra, eu estou na escuridão. E para que eu enxergue o outro, é necessário que eu saia da personalidade, porque a personalidade, ela não tem luz. O que tem luz é o espírito. E o que é a luz do espírito? A vivência que ele tem no bem. Isso é a luz do espírito. Se eu quiser te ver, eu terei que te iluminar com a minha luz. Senão eu não te enxergo. Porque do ponto de vista espiritual, não tem luz externa, só tem a interna. Eu te vejo, eu te vejo com a luz espiritual que eu tenho. Mas eu posso te sentir, mas não no sentido da palavra sentir de sentimento, mas no sentido de perceber. Eu posso te perceber através da minha personalidade. Eu te percebo. Percepção. Então, se eu fechar os olhos e alguém chegar para mim e me trouxer um objeto, para eu adivinhar o que é, eu vou passar a mão. Eu vou tentar com a percepção, que é bem, a percepção da minha mão é muito menos sensível ao entendimento do meu cérebro do que os olhos. Então, se eu passar a mão, eu posso gastar meia hora, 2 horas e começar a interpretar o que é aquilo. E até dizer, é isso, que talvez não seja. Eu estou usando a percepção. Essa percepção, a personalidade é mais ou menos assim. Quando eu olho você com a minha personalidade, é como se eu quisesse te compreender com as mãos e não com os olhos. Te tocar. Então eu te toco, mas eu não te vejo. Eu não sei exatamente quem é você. Mas é por isso que Jesus sabia quem era Pedro. Por isso que Jesus sabia quem era Maria de Magdala. Porque ele enxergava o outro projetando a sua luz.
E vendo, ele sabia quem era aquele espírito. E como que nós fazemos isso? Porque a gente se indispõe a ponto de ter que perdoar, a gente se separa, a gente briga e fica séculos distantes uns dos outros. Por quê? Porque nós ficamos na interpretação do outro com aquilo que é mera percepção, que é a personalidade. Mas no momento em que eu te vejo, como a Célia colocou quando ela começou, quando nós analisamos o outro com a nossa personalidade, a gente projeta o que há de pior em nós no outro e a gente confunde o outro conosco. Quando não, a gente idolatra aquilo que vai passar em nós e quer que o outro siga. Mas tudo isso é parte dessa personalidade que não é a luz do Espírito. Mas no momento que eu me adapto a construir cada vez mais e rapidamente essa luz espiritual, que são os valores que vão se transformar em filtros, quanto mais eu faço isso, mais misericordioso eu me torno como espírito. Porque a misericórdia é a luz do Espírito. Esse processo é uma construção. Então, aqueles que estão ao nosso redor e que são desafios para nós, porque se comportam assim, porque são daquela forma, porque agem desse jeito, eles são a oportunidade redentora do Espírito que somos, dessa construção, dessa luz. Então, o Espírito que tem a luz da misericórdia, porque ele construiu, como que ele olha para o outro? Como que ele olha? Qual é o olhar? Como ele enxerga aquele que está no absurdo dos seus equívocos? Como que ele enxerga? Ele enxerga com amor. Ele enxerga e, vendo, lhe renova infinitas oportunidades, como Deus faz conosco. O nosso pai, a nossa mãe da terra, nos ensina coisas e a gente imita, a gente copia, porque é assim que a gente se instrui. E Jesus veio fazer isso conosco, falar de Deus, como Deus faz. Porque Deus é tudo isso na potência máxima. Então esse é o movimento que nós precisamos fazer conosco. E o que constrói essa luz é o Evangelho. Por isso que ele não reforma, ele forma. Por isso que a gente não deve ficar enganado com reforma íntima. Não existe reforma íntima, amigos. Existe formação do Espírito. Né? Porque imagina que Jesus traria uma coisa para a gente, para reformar alguma coisa. Reformar. Seria impossível. Não é? Deus, na sua infinita bondade, e Jesus, na sua magnitude de sabedoria, veio nos formar. Aprendamos com o Evangelho a ser. Então, vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, em nossos corações, porque nos encontramos diante da escola do Espírito, que é o Evangelho de Jesus, que tudo nos ensina, para que possamos ser espíritos luminosos, para que possamos fazer brilhar a nossa luz sobre aqueles que nos cercam. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, em Seu nome, desejosos de nos fazermos melhores, mais humildes, mais dedicados ao bem. Obrigado, Senhor, por esses momentos em nossas vidas, que entramos em contato com as realidades espirituais. Fortalece-nos, ampara-nos, para que possamos prosseguir pela porta estreita, nos fazendo espíritos melhores, melhores servidores. E nesta hora abençoada do nosso dia, que amanhã chega nos convidando à construção de pensamentos otimistas, felizes, rogamos em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, das casas irmãs, que eles possam nesta hora, Senhor, serem visitados por esta pleiade de espíritos que operam em Seu nome na terra, levando aos corações paz, bom ânimo, esperança, em dias sempre melhores. Nós outros, Senhor, te rogamos mais trabalho, mais oportunidade, que aqueles espíritos que precisam de se ajustarem conosco se aproximem, para receberem de nós o que temos de melhor. E aquele, Senhor, que ferimos, que não soubemos amar no passado, que possam receber de nós nesta hora e nesta oportunidade todo o nosso amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.